Ah, mas é porque meus pais foram assim comigo. Porque agora virou moda responsabilizar a sua criança, que quando era criança, os pais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, aí tu faz o que com essa informação? Tu vai pra onde com essa informação? Porque você, enquanto adulto que é, se você estiver assistindo aqui meu episódio, você tem o poder de mudar e de ressignificar aquela criança. Que você foi lá no passado. Você não vai ter novos pais, você não vai ter a oportunidade de viver de novo para ser uma criança, para mudar o que aconteceu. Então, o que é que eu faço com aquilo que me aconteceu? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nova série do meu canal Entre Mundos, Caminhos que Levam à Decisão. Essa é uma série que eu me inspirei em pessoas que muitas vezes já sabem o que fazer, mas não conseguem fazer, ou pessoas que de repente nem sabem que precisam fazer algo para mudar a vida. Então, essa série nasceu de uma vontade minha de trazer para vocês e trazer convidados diversos aqui para poder falar sobre isso, sobre caminhos que levam à decisão. Decisão essa que só eu sei as que são para a minha vida e você sabe quais são as decisões para a sua. Então, o Entre Mundos ele nasceu dessa proposta de trazer clareza, de trazer consciência, de trazer conhecimento, porque tem uma frase de um autor famoso que ele fala que conhecimento liberta. Então eu penso que só conhecer pode até libertar, mas tem um gapzinho aí entre você conhecer e conseguir tomar a decisão. E também tem aquela máxima que acontece muito comigo em alguns assuntos que eu sei o caminho, sei qual é a decisão, mas eu não consigo sustentar a decisão. Você também é assim? Às vezes acontece com algumas coisas na minha vida. A gente sabe, a gente entende, mas não consegue sustentar. Então esse é o ponto. Então essa série nasceu justamente a partir disso, de eu querer conectar você comigo e com os meus convidados para caminhos que levem você a decidir. E não só decidir, também sustentar. Vamos comigo nessa nova fase? E hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem interessante: decisão. Esse é o principal ponto que vai nortear aqui o nosso episódio. O que eu quero decidir, como eu vou sustentar essa decisão? Bem, vou trazer aqui algumas digressões sobre decidir. E aí eu te pergunto, que coisas na sua vida você precisa decidir, mas tem medo? Já parou para pensar que muitas vezes a decisão que a gente não toma é de um medo que a gente não sabe onde vem, de onde é que vem esse medo? Às vezes é uma decisão que de repente nós até conseguimos tomar, mas a gente não sustenta. Então decidir, muitas vezes, ele não é o primeiro passo. Eu acredito, na minha percepção, que o primeiro passo é reconhecer. Reconhecer de repente uma mudança, reconhecer que eu preciso às vezes mudar de emprego, que eu preciso mudar de relacionamento ou de repente ficar sozinho, reconhecer que eu preciso mudar de ambiente. Só que existe uma ponte, e eu falo que é uma ponte cheia de buracos entre você reconhecer, chegar na decisão e sustentar essa decisão. E aí nessa pegada, eu trago para vocês algumas reflexões que me tocam profundamente. Vou contar aqui uma historinha para vocês. Muitas vezes na minha vida, eu tomei algumas decisões que eu não consegui sustentá-las. E de repente eu me via como se fosse me achando uma péssima pessoa porque eu não sustentei aquela decisão, por mais que eu soubesse que era a decisão correta que eu tinha que tomar sobre um determinado assunto. E aí nesse momento a gente se culpa. Poxa, eu sou fraco, eu sou inoperante, eu não consigo. E aí ao longo dos anos, fazendo muita terapia, tá, que eu recomendo bastante a questão do autoconhecimento, eu fui entendendo que nem sempre sustentar é sobre não ter decidido. Muitas vezes a sustentação daquela decisão ela tem a ver com outras coisas. Eu estava até lendo ontem Clarice Lispector que ela fala assim: ninguém sabe qual é a rachadura que segura um prédio, porque muitas vezes é a rachadura da tua vida que está te segurando onde você está, que está te sustentando. Então muitas vezes essa sustentação como eu gosto de dizer, vem de uma bengala, mas essa bengala te mantém em pé. Então, decidir sustentar, eu vejo que tem uma ponte. Por quê? Porque sustentar aquela decisão muitas vezes está ligado
a raízes da nossa infância, muitas vezes está ligado a situações que nós não compreendemos, sejam elas emocionais, psicológicas, ou até mesmo situações espirituais, energéticas. Então, muitas vezes a gente não sustenta, não é porque a gente não queira, a gente consegue compreender, a gente entende, mas, poxa, eu não consigo. Sabe aquela vozinha que fica na tua cabeça? Não vai por esse caminho, não faz isso. Pois é, aquela vozinha muitas vezes está nos indicando um caminho correto a seguir, que nem sempre é o que a gente queria, mas essa vozinha ajuda a gente a, de repente, frear. Só que eu sei que, assim como eu, às vezes você também não consegue frear e tá tudo bem. Por que que eu falo que tá tudo bem? Porque eu penso que tudo acontece no momento que tem que acontecer, sejam eles bons ou ruins. E aí eu tenho uma mentora minha que ela fala assim, ninguém sabe se está fazendo certo ou errado, a gente está fazendo, né? Até porque o certo e o errado é uma questão de visão. Eu até coloquei alguns temas aqui interessantes que eu vou até pegar para vocês para a gente ajustar. Decidir dói. Por que que decidir dói? A decisão, ela dói porque ela traz um desconforto. Desconforto de caminhar para um local que eu não conheço e o conforto de ficar num local que, mesmo que doa, é conhecido, até porque o cérebro processa prazer e dor no mesmo local. Então, o cérebro ele entra no êxtase quando está sentindo prazer e também quando está sentindo dor. E aí eu falo muito que na zona de conforto ninguém cresce. Ninguém. Só que todos nós somos apegados ao conforto, porque o cérebro gosta de ficar nos locais que são confortáveis. O cérebro ama o conforto, porque ele gosta de economizar energia. Fisicamente, o cérebro foi criado para economizar energia. Então ele fica com medo do desconhecido. Por isso que a decisão dói. Tem até um outro autor que fala que a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Ou seja, dor sempre vai existir. Agora, o sofrimento vai ser a partir daquilo que eu interpreto daquela dor. Muitas vezes, a gente vai para um local de muita dor, de vitimismo, que faz com que a gente não sustente algumas decisões. Toda decisão ela cobra um preço. Porque, como eu disse, a decisão faz com que você saia da zona de conforto. Por exemplo, se eu decido que vou viajar no final de semana, a partir da minha decisão que eu falei que vou viajar no final de semana, a partir de hoje, eu começo a mudar alguns comportamentos porque eu decidi viajar no final de semana. Se de repente eu encontrar um amigo hoje e chamar para sair, se ele me chamar para sair no sábado, automaticamente eu vou dizer, poxa, não posso, porque eu já combinei a minha viagem. Então tudo que eu decido hoje, ele reflete no meu futuro. O problema é que a gente acha que as decisões que a gente toma, elas não levam a gente para outros caminhos, mas leva. Eu falo que toda decisão tem seu bônus e seu ônus. Que é aquela mesma história, para quem gosta de leitura, tem um livro que eu li, que é muito bacana, que é o Kybalion, que ele fala das 7 leis herméticas. E uma delas é causa e efeito. E eu faço uma paráfrase que toda decisão ela é uma causa, que vai ter um efeito. Então, se eu decido algo sobre hoje, eu estou dando causa a vários efeitos. Como no exemplo que eu falei que decidi viajar no final de semana. A partir dessa minha decisão, os meus comportamentos hoje vão ser diferentes. Porque eu tenho algo programado para o final de semana. É a mesma coisa quando acontece que eu decidi ficar nessa relação. Quando eu decido ficar nessa relação, automaticamente eu tenho que, né, pelo menos, dependendo do seu combinado com o seu parceiro, com a sua parceira, excluir as outras relações, excluir os outros contatinhos. Então, toda decisão ela te tira de uma zona de conforto. Zona de conforto essa que faz com que você cresça. Porque, como eu disse anteriormente, ninguém cresce na zona de conforto. E aí, tem um ponto muito bacana, que eu gosto muito de trazer, é o desconforto da sustentação da decisão, que eu chamo muitas vezes do período de abstinência. Vamos fazer aqui um link. Eu não sei você, né, mas eu já gostei muito de usar bebida alcoólica. E para quem gosta de usar, e aqui fazendo até uma confissão, meu pai foi alcoólatra. Um pouco antes dele falecer, ele foi alcoólatra, ele virou alcoólatra, então ele não conseguia ficar sem beber. Então, na verdade, quando ele tentava ficar sem beber, ele entrava num período de abstinência, que é o mesmo raciocínio para quem usa drogas.
E da mesma forma, nós somos dependentes de algumas emoções e de algumas sensações. E quando nós não temos aquelas emoções e sensações, nós entramos num local de abstinência. E aí por isso que é tão difícil fazer a sustentação daquela decisão. Porque quando você está nesse local de abstinência, você faz qualquer coisa para ter a sua droga. A gente até fala na psicologia, por exemplo, pegando aqui um tema bastante interessante, da dependência emocional. No DSM, a gente compara a dependência emocional ao alcoolismo. Porque, ou seja, a pessoa dependente emocional é o mesmo que uma pessoa dependente de álcool, porque ela possui os mesmos sintomas. Então, quando a gente vai lá no DSM, que é o livro da psicologia onde estão todos os transtornos mentais, psicológicos, a gente tem essa comparação. Por quê? A dependência emocional, você fica dependente de um sentimento que aquela pessoa causa, de uma emoção que aquela pessoa causa. Não necessariamente é dependente da pessoa, pelo menos na minha percepção. Eu sei que tem muita gente que fala, fulano é dependente emocionalmente de Beltrano. Na minha visão, não é. Na minha visão, é fulano é dependente emocionalmente da emoção / sentimento que Beltrano causa. Porque se outra pessoa causar essa emoção e esse sentimento, fulano vai ficar dependente daquela outra pessoa. Então, quando eu trago isso, eu olho muito para um local de sustentar é você passar por esse período de abstinência entre você decidir e ter a ação daquilo que você decidiu, passar por esse período de abstinência e a partir desse período de abstinência você automaticamente passa dessa ponte. Você sustenta essa decisão. E eu falo que muitas recaídas, seja do que for da decisão que você tomou, relacionamentos, em emprego, em amizades, é nesse período de abstinência, porque o nosso cérebro, lembra que eu expliquei que ele gosta do conforto? Ele começa a enviar pensamentos, vou falar assim de uma forma mais simples, de que você não vai conseguir, de que você não vai aguentar e etc. Então, a sustentação da decisão, muitas vezes você não sustenta por essa abstinência. Aí você me pergunta assim, ai André, mas como é que eu passo por essa abstinência? Treinando, tá amor? Não tem outra alternativa. Como eu falei, tem muitas decisões que eu tomei na minha vida que eu não consegui sustentar. E isso não me faz pior, não me faz culpado, não me faz vítima. Continuo tentando. Eu acho que é a tentativa, até você conseguir sustentar aquilo que você quer. Tem situações na vida que a gente sabe que, poxa, eu não queria estar passando por isso, eu sei que eu não mereço isso. Só que a gente não consegue. É justamente essa questão de às vezes a gente não quer passar por esse período de abstinência, tá? Então não vou ser aquela pessoa aqui que vou dizer, você tá certo, você tá errado. Só quem passa entende. Mas eu acho que quando você conhece, quando você compreende que precisa tomar uma decisão, já é 50% do caminho. Os outros 50% do caminho é ter a ação daquela decisão e a sustentação daquela decisão. Esse é o ponto. E uma coisa que pega muito nas decisões, como eu falei anteriormente de uma forma muito en passant, muito rápida, é o medo. E aí eu gosto muito de estudar sobre o ego, estudar sobre espiritualidade, né, para além da psicologia do direito. Aí tem uma questão que a gente fala muito assim, tá? Eu não sei onde foi que eu aprendi, mas eu aprendi assim, que tem, e não foi na psicologia, viu? Mas tem dois medos. O medo mental e o medo real, o medo instintivo. Veja só, se eu estou aqui dirigindo meu carro e vejo um abismo, automaticamente o medo instintivo, que sabe que se eu passar daquele abismo eu vou morrer, faz com que eu pare. Ou estiver de frente de um muro, faz com que eu pare. Mas até tem aquele medo que não é real, que a gente chama de, para mim, eu chamo de medo mental. Tem alguns autores que falam de medo psicológico, outros de medo emocional. Mas eu falo que é um medo irreal, que é aquele medo de quê? Medo de algo que sequer existe. Quem aí já ficou preocupado com contas que iam vencer semana que vem e a gente não tinha dinheiro hoje, daqui a uma semana? E já começa a se preocupar 7 dias antes. Eu já fiz muito isso. E de vez em quando eu me pego nesses pensamentos com medo mental, medo de algo que sequer aconteceu. E esse medo mental faz o que na gente? Ansiedade. E faz o que com o cérebro? Dispara o que a gente chama no cérebro de dispositivo de luta e fuga. A gente fica com taquicardia, fica com sudorese. Então a gente tem que ter muito cuidado na questão do medo, porque muitas vezes o que impede da gente sustentar uma decisão é esse medo do desconforto. E esse medo do desconforto, muitas vezes, eu vou dizer assim, quase 100%, é um medo da mente, é um medo psicológico. Como, por exemplo, eu falei da questão da dependência emocional. Eu tenho um medo. Será que eu vou viver sem essa pessoa? Será que eu vou conseguir? Aí eu falo que
Eu aprendi muito em todos esses anos de terapia, de psicologia, no direito, que, cara, é um dia por vez. Um dia por vez. Sem culpa, é um dia por vez. Se eu tô vivendo uma vida como eu tô vivendo hoje, ninguém tem responsabilidade. Ah, mas é porque meus pais foram assim comigo. Porque agora virou moda responsabilizar a sua criança, que quando era criança, os pais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, aí tu faz o que com essa informação? Tu vai pra onde com essa informação? Porque você, enquanto adulto que é, se você estiver assistindo aqui meu episódio, você tem o poder de mudar e de ressignificar aquela criança que você foi lá no passado. Você não vai ter novos pais, você não vai ter a oportunidade de viver de novo para ser uma criança, para mudar o que aconteceu. Então, o que é que eu faço com aquilo que me aconteceu? Só que eu vejo muita gente no local de vitimismo, de ai não, eu sou assim porque minha mãe e meu pai foi assim comigo. Meu amor, olha para a tua vida e veja que é possível fazer diferente. Não estou dizendo que é fácil, que vai ser simples, não. Mas eu estou dizendo que a gente tem que parar de se vitimizar diante das situações. Lembra da lei hermética que eu falei da causa e efeito? É a mesma coisa. Tudo aquilo que eu decido fazer automaticamente tem um efeito. Que efeito é esse? Eu estava falando para uma pessoa próxima a mim a semana passada, passando por questões financeiras, e a pessoa disse, eu tô doido que chega o final do mês. Mas eu disse, o que vai mudar no final do mês? Que é que vai acontecer? Não, é porque acaba o mês, é um novo ciclo. Novo ciclo são todos os dias. Se hoje a gente está vivendo um problema financeiro, por exemplo, que era o caso desse conhecido, foi de alguma coisa que ele plantou lá atrás. E se ele continuar com essa mentalidade, plantando errado hoje, dando causa a algo errado hoje, o efeito vai ser o mesmo. Então a gente tem que parar de olhar para as coisas como vítimas. Nós somos protagonistas da nossa história. Então a gente tem que parar de ser coadjuvante na nossa vida. A gente precisa ser o quê? Protagonista. Protagonista de quê? Da gente mesmo. E entender que no final do dia, a cabeça no travesseiro que vai deitar não vai ser a da tua mãe, a do teu terapeuta, a do teu chefe, vai ser a tua. Você que vai ter que lidar com as consequências da tua decisão. Por isso que eu falo muito nos atendimentos que eu faço, nas mentorias que eu dou, nos atendimentos individuais, até mesmo nos meus clientes, nas minhas clientes do escritório de advocacia, que a gente precisa primeiro entender até onde a gente consegue ir. Porque não adianta eu tomar uma decisão, vou fazer algo porque eu estou falando que é para a pessoa fazer. Porque não adianta a pessoa volta atrás. E enquanto advogado, eu vejo muito dentro do meu escritório que mulheres chegam lá devastadas porque elas foram obrigadas a tomar decisões. André, como assim obrigado a tomar decisão? Se tem um homem e uma mulher, e o homem chega para separar da mulher e diz que não quer mais, ela foi obrigada a tomar aquela decisão do divórcio, porque tem uma pessoa que não quer mais. E aí eu falo que quando você é obrigado a tomar uma decisão, não tem jeito, você vai ter que sustentar aquela decisão. E aí eu venho muito nesse local, dentro do meu escritório de advocacia, de ajudar essas mulheres a sustentarem essa decisão de uma melhor forma. Não estou dizendo que é fácil, que não vai sofrer, que não vai chorar, não é sobre isso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa ser protagonista até mesmo daquelas decisões que a gente é obrigado a tomar. Então, o mais interessante é que você tome as decisões antes de outra pessoa tomar por você. Porque quando outra pessoa tomar por você, você vai se ver num local de desespero. Falo isso com conhecimento de causa própria, tanto meu quanto de várias pessoas que eu já atendi ao longo de mais de uma década, no direito e nas terapias, na psicologia. É totalmente diferente uma pessoa que toma uma decisão por si e uma pessoa que é obrigada a tomar uma decisão. E eu te convido para não ser essa pessoa que é obrigada a tomar uma decisão, para que você crie coragem, você vença esses medos psicológicos e sustente essa decisão. Como disse, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível, tá? E aí um outro ponto também que eu até anotei aqui para a gente falar um pouquinho, as decisões. Mas como assim, André? Decisão não é decisão? Não, não é. Tem a decisão que eu tomo de forma interna e não comunico para ninguém, e tem a decisão que eu tomo de forma externa, que é essa que eu comunico. E aí eu falo muito que a primeira decisão que a gente tem que tomar é a decisão interna. Que nessa primeira decisão eu não preciso sair para o mundo querendo resolver. Eu preciso internamente olhar para mim e dizer, poxa, essa situação para mim não tá bacana. Sei lá, de repente um relacionamento que você esteja que não é que é disfuncional, que você não esteja gostando, e você olha e diz assim, poxa, esse relacionamento não dá para mim. Primeiramente você toma aquela decisão interna, tipo, poxa, eu já vejo que não dá para mim, eu não preciso sair correndo para comunicar ao outro.
Porque quando eu tomo a decisão externa, que eu vou fazer a ação, a comunicação, é aí que começa o meu período de sustentação daquela decisão. E nesse período de sustentação, pode ser que venha a ideia da abstinência, eu não consiga sustentar. Então, por que eu falo dos dois tipos de decisão? A decisão interna, eu primeiro cuido dela aqui dentro, entendo o que é que eu realmente quero, faço aí, me programo, faço terapia, autoconhecimento, e aí depois eu vou para essa decisão externa. E aí eu falo muitas vezes que pessoas que tomam decisões com emoções, sem ser com racionalidade, são pessoas que geralmente se arrependem. Porque para eu tomar uma decisão externa e sustentar, ela tem que ser muito bem pensada e muito bem refletida, a não ser que seja aquela decisão em que o outro me obriga a tomar, claro. Mas ela tem que ser muito bem pensada, porque eu vou precisar sustentar. Então, quando eu tomo uma decisão em que eu não vou conseguir sustentar, que com certeza essas decisões são sempre decisões emocionais. Essa primeira que eu não sustento é a decisão emocional. Como assim, André, decisão emocional? Sabe aquela decisão no calor da raiva? Quem tem relacionamento aí pelo menos uma vez na vida já ameaçou acabar sem querer acabar, só para ver como é que o outro ia reagir. É um tipo de decisão emocional. Porque você quer acabar ou você quer manipular e chantagear a pessoa para fazer o que você quer? Ah, você quer acabar porque você ficou com raiva? É uma decisão emocional. Ou por outros motivos. Ou porque você, assim como eu, que já fui um dia, hoje sou bem menos, mas ainda sou, deixa para tomar decisões quando a emoção está muito aflorada. Hoje eu me contenho muito, mas já fui aquela pessoa que eu só tomava decisões quando eu estava já com o meu emocional. Por exemplo, muita raiva, muita raiva, muita raiva, pá, eu ia lá e tomava uma decisão. E hoje eu aprendi a tomar decisões, a me comunicar antes mesmo deixar chegar nesse limite emocional, porque eu acho que é a pior coisa, tanto por experiência própria como eu vejo nas pessoas. Aí, um ponto interessante é que decisão sem sustentação, ela vira arrependimento. Vamos refletir. Decisão sem sustentação, ela vira arrependimento. Arrependimento muitas vezes leva você a se culpar. E quando a gente se culpa é tão ruim, embora a culpa não exista, mas aqui sendo os próximos capítulos, quando eu deixo de sustentar aquela decisão, eu olho para mim de uma forma pequena. Porque quer não, a gente sabe que a gente não sustentou. A gente sabe que aquilo não é o certo. Porque certo e errado é questão de o que é certo ou errado, o que é que te convém, o que é que não te convém para a tua vida. Então é muito nessa pegada. E aí eu coloco para você que a partir do momento em que você quiser mudar algo na sua vida, comece primeiro internamente. Porque o fora só é reflexo do que está dentro. Ai, André, que papozinho mais coach. Não, não é papo coach. É real. As pessoas dizem assim, tá? A experiência própria também. Ah, fulano tá se relacionando com Beltrano. Beltrano não presta. Você atrai aquilo que você é. De alguma forma você está atraindo aquilo, seja por um aprendizado ou para você realmente ter que passar por aquilo. Mas você não é vítima. Não existe uma arma na sua cabeça dizendo para você ficar. E mesmo que existisse, ainda tem saídas para isso. Ficando por aqui, trouxe assim várias coisas para você refletir sobre decisão, sobre interna, sobre decisão externa. Para você refletir. Entre Mundos estreia hoje com esse primeiro episódio, comigo sozinho aqui, trazendo um pouquinho do que vai ser o podcast. E aguarde que terão excelentes convidados, convidadas para bater papos comigo, para bater vários papos, para trazer muito conhecimento e de repente fazer você refletir, decidir primeiro internamente, se você estiver nessa posição, ou fazer com que você tenha ação depois que você já está na sua decisão externa, não, já entendi que eu tenho que fazer isso, vou fazer. Ou quem sabe para te ajudar a sustentar a tua decisão. Tá? E também te acolher quando de repente você tiver decidido algo e não conseguiu sustentar, a gente está aqui também. Eu falo muito para as pessoas que eu atendo, se dê aquele abraço que você dá no seu amigo. Seja seu amigo, porque nem sempre a gente vai acertar. Eu acho que o que a gente precisa fazer é não parar. Porque quando a gente não para, automaticamente as coisas vão mudando, tá? Deixo vocês aí com esse episódio. Fiquem por aqui. Não esqueçam de curtir esse canal. Não esqueçam de comentar. Traz para mim temas que vocês queiram que eu fale, que eu traga convidados.
Tragam sugestão de convidados para cá, ter o maior prazer. E é isso. Seja bem-vindo e até mais.